O curso de banho e tosa possui o objetivo de capacitar os profissionais quanto às principais funções relacionadas ao trabalho de tosa, higiene e cuidados de cães e gatos. Para isso, abrange as técnicas e os equipamentos empregados, as orientações para todas as etapas do processo, além de destacar dicas especiais para cada tipo de pelagem de acordo com o perfil da raça do cão. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Em mais uma aula do seu curso, você irá estudar sobre os processos preliminares da tosa, conhecendo os fatores relevantes quanto aos cuidados com os olhos, orelhas e boca dos cachorros. E também aprenderá sobre a terminologia geral referente aos pontos da anatomia canina básica. Olá, animado para mais uma aula repleta de conhecimentos importantes para você? Espero que tenha estudado com muito empenho o conteúdo que aprendemos na aula passada. Pois bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo e conhecer o conteúdo preparado para hoje. Essa aula está reservada para o aprendizado relacionado aos cuidados preliminares da tosa. Então vamos aos estudos. Antes de começarmos a estudar especificamente sobre os cuidados preliminares, é fundamental vermos os fatores mais importantes quanto à terminologia geral dessa área. Essa questão é de fundamental importância, pois, ao realizar o trabalho da tosa, é essencial conhecer a anatomia básica de um cão. Esse conhecimento irá qualificar o tosador a seguir linhas de corte ou de tosa de maneira harmoniosa, desenvolvendo o melhor estilo e forma possíveis para o cão. Antes de nos aprofundarmos nesse assunto, vamos ressaltar uma informação importante para sua compreensão. Fique ligado, não é preciso lembrar os nomes de cada osso e músculo do cão, mas saber os termos da sua anatomia básica serão de grande utilidade ao tosador. Tendo ressaltado essa ponderação tão importante, já podemos então ver quais são os principais termos da anatomia canina básica que o tosador deve conhecer. Angulação. Esse termo se refere aos ângulos formados pelas junções dos ossos com as articulações. Bandeira. Trata-se do pelo longo do rabo do cão. Barba. São os pelos longos no focinho e abaixo da mandíbula. Cabeleira. São os pelos longos em volta da cabeça. Cernelha. Trata-se do ponto mais alto do corpo, no topo das escápulas. Conformação. Esse termo se refere à estrutura do cão. Conjunto de baixo. Trata-se da parte do rabo abaixo da linha do topo, parte da orelha abaixo da linha correta para a raça. Coxins. Esse termo indica a pele da parte de baixo dos pés do animal. Crineira. A região encurvada do pescoço. Expressão. Trata-se da aparência da cabeça e face. Franjas. São os pelos longos nas orelhas, pernas e rabo. Garupa. Termo que se refere ao traseiro do cão. Harmonia. Trata-se do ponto mais importante da anatomia do cão e se refere a um conjunto proporcional e simétrico, ou seja, é a uniformidade da cabeça até o rabo. Inserção do rabo. É a posição do rabo no corpo do cão. Jarrete de vaca. Esse termo se refere aos calcanhares virados um para o outro, fazendo com que os pés apontem para fora. Juba. Consiste no pelo longo lateral, topo do pescoço e peito. Linha do dorso.
Também chamado de top line, se refere ao exterior do cão, da cernelha até a garupa. Lombo. Trata-se da área do corpo que vai da última costela até o quarto traseiro. Membros anteriores. Essa expressão faz referência à área do cotovelo até os pés na parte dianteira. Membros posteriores. Essa expressão faz referência à área da perna que vai da pelve até o pé. Orelha externa. Esse termo se refere à parte externa da orelha. Papo. Diz respeito às partes com sobra de pele nos lábios e mandíbula. Pata de gato. São as patas curtas, redondas e compactas. Patas de lebre. Termo que se refere aos casos em que o cão possui os 2 dedos centrais mais longos que os dedos de fora. Pelo morto. Trata-se do pelo de troca ou pronto para ser puxado com as mãos. Pelos de cobertura. Como já aprendemos, são os pelos longos que saem entre os pelos internos. Perfil. É a vista lateral do cão. Quarto traseiro. Trata-se da parte de trás do cão. Rabo alegre. São os rabos mais altos do que as costas do cão. Rabo saca-rolha. São os rabos retorcidos. Robusto. Trata-se do cão com corpo curto e compacto. Sobrancelhas. São os pelos acima dos olhos. Topete. Esse termo se refere à pelagem longa de lã ou sedosa no topo da cabeça. Tufos. Essa expressão faz referência aos pelos longos nas orelhas, pernas e rabo do cão. Veja em nossa imagem uma representação com alguns dos pontos da anatomia do cão que acabamos de conhecer. Com isso, chegamos ao final da primeira parte de nossa aula e, portanto, no momento de realizar uma avaliação. Selecione a alternativa que contém a palavra que completa corretamente a próxima declaração exibida na página de exercício. O termo se refere à área do corpo que vai da última costela até o quarto traseiro. Juba, lombo, papo, sobrancelhas, topete. Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Muito bem, você está mesmo atento. Respondido o exercício, podemos partir para mais um conteúdo da nossa aula. Assim, vamos conhecer sobre os cuidados preliminares da tosa. Então, vamos lá. É preciso ter em mente que toda vez que se manipula um animal, seu estado de saúde estará sendo examinado. Entenda que um animal saudável é alerta, pronto para o exercício. Observa os humanos constantemente no seu ambiente e normalmente cria alguns hábitos. Assim, uma alteração de hábitos e comportamento pode indicar algum problema com o animal. Saiba que um animal saudável não possui nenhuma das seguintes características: odores novos e desagradáveis, secreção bucal, nasal, ocular, auditiva, corporal ou urogenital, perda de apetite, polidipsia e poliúria, diarreia ou vômito, dificuldade em se movimentar, problemas respiratórios, resistência em fazer exercícios. Atenção, vamos ver mais um aspecto que se deve ter em mente ao trabalhar com banho e tosa. Fique ligado, há vários animais que se sentem ameaçados fora do ambiente em que vivem.
Pois bem, tendo essa informação em mente, veja que dentre os sinais de ansiedade e estresse nos animais, podemos destacar os seguintes: salivação excessiva, rangido de dentes, agressividade ou medo, respiração ofegante ou palpitante, pulso e frequência cardíaca aumentados, membranas mucosas pálidas. Entenda que se um animal apresenta problemas de saúde, ele pode manifestar um ou mais dos sinais que vimos há pouco, quando estiver em ambientes desconhecidos. Esse fator deve ser considerado ao manipular o animal, e se perceber algum problema, é fundamental informá-lo ao seu dono. Pois bem, a preparação pode ser um procedimento diário ou semanal, de acordo com o tipo de pelagem do cão ou do gato. Por exemplo, um gato que troca de pelo durante a primavera precisa de cuidados especiais do proprietário, principalmente se ele tiver uma pelagem longa ou semilonga. Se isso não for feito, o gato poderá engolir pelos soltos ao se lamber, formando uma bola de pelos, o que irá exigir cuidados veterinários. É fundamental que você tenha em mente que a tosa é uma oportunidade para examinar e observar a saúde do animal. Dessa forma, no salão de tosa deve ser executada uma abordagem sistemática do animal conforme as orientações que iremos transmitir a partir de agora. Porém, antes disso, vamos conferir se você conseguiu entender bem o que foi apresentado até aqui. Na próxima página você verá uma frase e deverá clicar na alternativa que corresponde à resposta apropriada, se a frase é correta ou errada, ok? Vamos lá então. Um animal saudável apresenta dificuldade em se movimentar e resistência em fazer exercícios. Correto? Errado? Resposta correta. Clique sobre o botão continuar para prosseguir. Isso mesmo, essa afirmação é realmente errada, pois vimos que essas características não são manifestadas em animais saudáveis. Agora sim, vamos ver quais são os cuidados preliminares com os olhos dos animais. Saiba que os olhos do animal devem estar brilhantes e sem secreções. A terceira pálpebra, também chamada de membrana nictitante, deve permanecer na posição normal, ou seja, abaixo da pálpebra inferior, visível somente no canto interno do olho. É recomendado que os olhos sejam limpos antes da tosa. As secreções ou crostas dos olhos dos animais devem ser removidas seguindo-se a um procedimento adequado. Então, vamos conhecê-lo. O primeiro passo deve ser o de apoiar gentilmente a cabeça do animal. Depois, com um pedaço de algodão umedecido com água morna, limpar a secreção do canto interno do olho, de cima para baixo, da pálpebra superior para o focinho. Após completar o movimento, deve-se virar o algodão para não devolver o material seco para o canto interno do olho. Caso seja necessário, deve-se repetir o movimento. Por último, deve-se limpar toda a área das pálpebras na direção da pelagem. Em seguida, deve-se descartar o algodão umedecido usado no primeiro olho e iniciar novamente o processo no outro olho, com um novo pedaço de algodão umedecido. Agora vamos destacar os cuidados preliminares com as orelhas dos animais. Saiba que as orelhas devem estar livres de cera e pelos. Elas devem apresentar coloração rósea e sem odores. Assim, o profissional deve checar os sinais de desconforto, cheiro ou resistência do animal no decorrer da avaliação do ouvido, como veremos agora. O primeiro passo deve ser o de levantar a orelha do animal gentilmente para abrir o canal auditivo. Em seguida, deve-se umedecer um pedaço de algodão com água morna e limpar a cera ou as sujeiras do canal auditivo.
Vale destacar que esse processo pode exigir mais de um pedaço de algodão umedecido. Deve-se repetir o procedimento para abranger a parte cartilaginosa da orelha. De forma gentil, deve-se limpar entre os vãos da cartilagem e depois secar a área. Quando necessário, pode-se arrancar os pelos longos de dentro do canal auditivo, utilizando apenas os dedos. Para isso, deve-se segurar a orelha, levantá-la e prendê-la acima da cabeça. Essa ação protege o canal auditivo ao fechá-lo e, ao mesmo tempo, proporciona uma visão clara do ouvido externo. É recomendado puxar apenas alguns pelos ao mesmo tempo, com movimentos rápidos e firmes. Atenção! Vamos ver um ponto importante a ser ressaltado para o seu estudo sobre esse tema. Fique ligado, os cães ficam com a cabeça muito próxima ao chão e por isso estão mais propensos a ficarem com acúmulo de poeira nas orelhas, especialmente os cães de orelhas maiores e levantadas. Após destacar mais esse aprendizado, vamos ver outros aspectos sobre os cuidados com as orelhas que devem ser abordados. Saiba que palitos com algodão, se forem utilizados, não devem ser colocados dentro do canal auditivo. Isso porque, se o animal movimentar a cabeça, o tímpano pode ser afetado. Esses palitos somente podem ser utilizados no canal auditivo externo para limpar a cera que possa estar solta no canal. Entenda que pelos podem reter cera, que normalmente iria sair para o canal externo do ouvido com o balançar da cabeça. A cera atrai parasitas como a sarna, que podem levar à infecção. Vale mencionar também que os pós devem ser usados apenas em volta do canal auditivo externo, pois o material, se umidificado, forma uma pasta, que pode se mover para dentro e bloquear o canal auditivo. Para aperfeiçoar a sua compreensão, vamos fazer um teste antes de prosseguirmos. Leia as afirmações abaixo e identifique se elas são verdadeiras V ou falsas F. Os olhos do animal devem estar brilhantes e sem secreções. É recomendado que os olhos do cão sejam limpos depois da tosa. As orelhas dos cães devem apresentar coloração azulada e com odores. O tosador deve checar os sinais de desconforto, cheiro ou resistência do animal no decorrer da avaliação do ouvido. Jamais deve-se arrancar os pelos longos de dentro do canal auditivo utilizando os dedos. Excelente, você compreendeu bem. Com o conteúdo em mente, já podemos dar sequência à nossa aula. Agora vamos abordar os cuidados preliminares com a boca dos animais. Nesse cuidado, é relevante verificar se a gengiva e a língua estão róseas, a não serem raças com gengiva e língua pigmentada, como o chow-chow, ou parcialmente róseas com áreas pigmentadas. A gengiva deve estar bem definida ao redor de cada dente, sem comida ou outro material grudado a ela. Ela não deve estar sensível ou inflamada, o que indica gengivite, e não deve possuir odores incomuns no hálito. É preciso checar se os dentes não estão lesionados e se apresentam a coloração esbranquiçada normal, sem depósitos de tártaro. Quando eles permitirem, a utilização regular de pasta de dente para animais de estimação pode contribuir na prevenção da formação de tártaro. Deve-se escovar gentilmente os dentes utilizando escova, pasta ou, se preferir, uma escova de dedo na superfície externa dos dentes superiores e inferiores. Atenção, vamos ver uma informação importante sobre o que acabamos de aprender. Fique ligado, a remoção do tártaro deve ser executada por um médico veterinário, porém cabe ao tosador comunicar ao dono do animal a observação de possíveis problemas.
Tendo ressaltado esse ponto, vamos ver mais alguns aspectos sobre essa questão para que você entenda bem. Antes de escovar os dentes do animal, é importante conhecer o seu temperamento. Lembre-se sempre de que os dentes dos cães e dos gatos são destinados a matar suas presas e destrinchar a carne. É recomendado começar a limpeza dos dentes de um animal enquanto ele é filhote, pois assim esse procedimento irá fazer parte da rotina ao longo da vida dele. Antes de encerrar as explicações dessa aula, vamos acompanhar um vídeo ilustrativo que aborda o assunto que estudamos. Oi, Júlia. Que bom que chegou. Já está pronta para começar? Estou sim. Aliás, muito obrigada por essa oportunidade, Felipe. Vai ser muito bom para mim fazer esse estágio com você. De nada. Eu estava mesmo precisando de mais um ajudante aqui. Então, vamos lá, pois temos muito o que fazer. Antes de começarmos, é importante saber se você conhece todos os termos que usamos. Digo, em relação às áreas e partes do cão. Sei sim. Eu já estudei sobre isso. Olha lá, hein? Vou te perguntar algumas coisas para comprovar então. Tudo bem, pode perguntar. Como é chamada a pele da parte de baixo dos pés do cachorro? Ah, esse é fácil. É coxins. Isso mesmo. E o que é a juba? É o pelo longo, lateral, topo do pescoço e peito. Ótimo. Você está mesmo afiada. Mas, se tiver alguma dúvida sobre algo que eu falar, me pergunte. Todas essas informações são fundamentais para poder tosar da forma correta. Sim, com certeza. Bem, agora podemos começar os cuidados preliminares da tosa. Você os conhece? Sim. São os cuidados com os olhos, as orelhas e a boca dos animais. Precisamos examinar e limpar os olhos, que devem estar brilhantes e sem secreções. E também é preciso checar e limpar as orelhas, que devem estar sem cera e pelos. E avaliar a boca, olhar as gengivas e os dentes, e escová-los. Muito bem. É isso mesmo. Vamos começar então. Com isso, chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de banho e tosa. O aprendizado de hoje foi destinado ao conhecimento sobre os cuidados preliminares da tosa. Assim, você aprendeu sobre alguns fatores relevantes quanto aos cuidados com os olhos, orelhas e boca dos cachorros. Além disso, ainda estudou sobre a terminologia geral utilizada para se referir aos pontos da anatomia básica de um cão. Essa aula continua por aqui. Continue se empenhando e estude bastante para garantir um aprendizado com qualidade. Até a próxima! Olá! Na aula de hoje você aprendeu sobre os cuidados preliminares da tosa e a terminologia geral dessa área. É importante lembrar que, ao realizar o trabalho da tosa, é essencial conhecer a anatomia básica de um cão. Não deixe de estudar. Até a próxima aula. Chegamos assim ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de avaliação para verificar o seu desempenho.